Olá! Hoje eu vou falar de um dia em específico em que aconteceu aqui no Canadá e uma das crianças que eu cuidava subiu no telhado de uma casa, no caso, na casa deles. Vou explicar mais ou menos o contexto. Deixa um pouquinho mais pra frente que eu tô caindo da cama. Ok, vou explicar mais ou menos o contexto. Eu trabalhava para essa família e eram duas crianças, uma de 1 ano e meio e a maior que tinha 4 anos, que é autista. E eu basicamente fui contratada porque essa família recebia uma ajuda do governo, recebe uma ajuda do governo para poder cuidar dessa criança autista no dia a dia. Esse menino em específico, ele fala, mas não fala, sabe? Eu consegui fazê-lo falar comigo, falar o nome dele. Foi um momento em que eu tinha 100% da atenção dele e eu perguntei novamente como é seu nome. Na verdade, foi basicamente assim. Eu fui contratada por essa família que eles precisavam de uma pessoa para ajudar em casa, realmente em relação a essa criança autista. Pra quem não sabe, eu tenho um longo histórico desde os meus 14 anos trabalhando com crianças. E entre essas crianças, haviam crianças especiais também. E aí eu fui contratada para dar suporte a essa família. Essa criança autista em questão era um amorzinho, só que ele não parava quieto, então ele não falava. Ele era meio que independente, mas ele não falava. Essa era a maior preocupação dos pais dele, a fala dele. Houve um momento em questão em que ele estava no quintal. Eu estava balançando ele e cantando. E quando eu parava de cantar, eu entendia que ele queria mais porque ele fazia um sinal de mais. Que, graças a Deus, a mãe dele ensinou essa linguagem de sinais que tem para bebês também, desde o começo, para a criança poder se comunicar, já que ele não falava. Aí, nesse momento, eu tava balançando ele, eu tava de frente pra ele, então ele estava me vendo, porque ele tava gostando de chutar minhas mãos. Então, cada hora eu ia um pouquinho mais pra trás pra ele aprender a se balançar sozinho. Então, que afinal eu fui contratada para auxiliar esse menino a criar mais independência, a ser mais independente mesmo. E essa era uma das questões também que a mãe tinha, porque ela tinha que estar sempre servindo ele. Se ele ia pro basement, tinha sempre que ficar empurrando a rede, ou ia pro quintal, tinha que ficar balançando ele, sendo que eles tinham uma criança de 1 ano e meio também, que também necessitava de atenção. Então era isso que eu tava fazendo. Então cada vez mais eu ia mais para trás, para ele tentar chutar minha mão. Então ele tava se balançando meio que sozinho. Aí, nesse momento, eu parei e eu comecei a falar com ele. Falei, oi, tudo bem? Meu nome é Érica, eu tenho 29 anos. Como é seu nome? E ele não respondia. Aí teve uma hora que ele tava olhando nos meus olhos e eu perguntei de novo. E ele respondeu, ele falou o nome dele. E foi o momento que eu chamei a mãe dele. Falei, ó, ele falou o nome, então ele fala, tá tranquilo. Ele só precisa estar 100% com atenção pra ele. Beleza. Aí foi, acho que talvez no final da semana, isso aconteceu no começo da semana, no final da semana ele já tava conseguindo se balançar sozinho. E a mãe dele falou, vai lá brincar. Ela tava terminando de fazer o almoço. E ela me chamou porque o menorzinho tava dormindo em cima pra eu pegar ele lá. Então eu saí do quintal onde a criança maior estava se balançando sozinha. Eu subi pra pegar o menorzinho de 1 ano e meio. Eu desci com ele no colo e eu olhei pela janela e falei, cadê o José? Vamos falar que o nome da criança é José. Falei, cadê o José? E ela olhou e falou, ele tava lá fora. Você subiu, eu vi ele se balançando sozinho. E eu saio lá fora, está José. Sabe a calha que desce, o cano da calha que desce? Ele estava apoiado lá nela, subindo para o telhado. É um sobrado de 2 andares. É um sobrado, né? 2 andares. Ele estava chegando já no telhado. Eu chamei ela, falei, ele está ali em cima. E ela entrou em desespero. Eu entrei em desespero. Mas, como eu era profissional do lugar, eu tive que manter a calma. Ela, desce, desce. Como ele subiu lá? Eu falei, não sei, eu não tava aqui, eu fui pegar a sua outra criança. E foi quando a gente deu pra entender que o
o balanço que ele tava tem a parte do balanço, aí do lado tem aquelas casinhas que tem escorregador, sabe? E o telhado daquela casinha era colado ali com a casa. Então a gente acha que ele subiu ali, foi pro telhado, subiu no escorregador, foi pro telhado da casinha e aí teve o acesso ao cano. E eu, como eu andava com as crianças na rua, eu sabia que o vizinho tinha uma escada alta. Que o vizinho da frente tinha uma escada alta. Eu fui lá bater. Falei, oi, por favor, precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua escada. Ele, por que aconteceu? Falei, precisa de ajuda pra subir na escada? Eu falei, sim, porque um dos meninos, ele subiu no telhado. E o vizinho falou, o quê? Aí foi o vizinho, acho que o irmão dele que tava na casa também. E foram lá os vizinhos buscar a criança no telhado. Nisso, o menor chorando, esgoelando, porque ele queria a atenção dele, porque estava na hora do almoço, então ele acordou com fome. E também nessa hora a mãe costuma deixar eles na frente da televisão. E aí sobe o vizinho maior, sobe o vizinho na escada, e o menino grita e corre pelo telhado, um desespero, porque os telhados daqui eles são inclinados, né, por conta da neve. Então, para ter escoamento da neve, graças a Deus não estava na época de neve, isso foi no outono, mas tinha folhas. Então, para desespero maior da mãe, quem não sabe, eu tenho pânico de altura. Tenho muito medo de altura. E eu tenho muito medo de escada em específico. Aqui em casa tem uma escada que eu sempre desço com muito cuidadinho, se eu pudesse descer assentada. Então, você nunca vai me ver correr na escada, andando rápido na escada, não segurando para descer escada ou subir escada. Eu tenho medo de escada. Essas escadas de inclinada mesmo, eu tenho pânico. O que aconteceu? O vizinho não estava conseguindo, ele estava correndo. A Eriquinha tinha uma música. Quem não sabe, a Erika vive cantando, eu invento músicas. O gato, fala oi, gato. Este felino, que encerrou o último vídeo com a mãozinha fofinha dele, ele tem 1 milhão de músicas, porque a Erika inventa. E aí, eu também tinha inventado música para aquela criança, porque só eu falava, então eu tinha que me distrair, e eu me distraía. Tá com sono, gatão? Eu te acordei? Desculpa. Aí, eu inventei música pra eles também. O que eu fiz? Comecei a cantar. Quando ele me olhou com uma cara estranha, e aí aconteceu? Ele veio pra escada. Então tinha nós duas lá embaixo, eu cantando uma música que eu fiz pra esse menino. Na verdade, a variação de músicas infantis, que eu só troco o nome de personagens pelo nome das pessoas. Mesma coisa que eu faço com o gato. Né, gatão? Tia Erika, você faz um monte de musiquinha para mim. Eu tenho muitas musiquinhas para mim. É esquilo. Esquilo. Tá ficando quente lá fora. Hoje tá fazendo -2. Então os esquilos já se acham mais confortáveis para sair de casa. Então eles ficam passando aqui, o gato fica louco. Enfim, tô me enrolando. Aí ele veio e ficou um adulto embaixo, o outro adulto em cima, para dar vazão para essa criança descer. E ele foi descendo devagarzinho pela escada. E para desespero da mãe dele, ele veio para mim. Não foi correndo para ela. E porque você tá com fome? Ele fez, Beleza, a gente entrou. E a mãe dele estava conversando com os vizinhos, né? Agradecendo por ter ajudado a pegar a criança dela de cima do telhado. Foi um momento bem desesperador. Foi quando eu sentei ali e conversei com ele. Falei, você sabe que você subiu? É muito perigoso. A gente ficou muito preocupada. A sua mãe ficou muito preocupada. Essa hora, eu não queria vir aqui falar sobre maternar ou como ensinar uma criança. Eu trabalhei com mais de 10 anos nessa área de... Trabalhei mais de 10 anos com crianças. Então, eu estudo muito sobre... Eu pesquiso muito sobre maternar, maternidade, enfim. Sobre a educação infantil, Paulo Freire, Montessori. A pedagogia em si, quem não sabe, eu sou pedagoga. Apesar de não atuar por motivos pessoais. Eu sou pedagoga. E tive que usar a minha pedagogia com ele. Então, enquanto ela conversava com os vizinhos, eu conversei com ele. Tentei explicar com meu péssimo inglês que o que ele fez
foi muito errado, muito perigoso pra ele, que nós ficamos muito preocupadas, a mãe dele ficou muito preocupada, que não era pra ele fazer aquilo, que ele poderia ter se machucado. Enfim, tentei conversar com ele da forma mais leve que eu conseguia. Quando a mãe dele entrou pra casa, a primeira coisa que eu falei, vai falar com a sua mãe sobre isso. E a primeira coisa que ele fez foi, sorry, mommy. E foi só isso que ele falou. E foi a primeira vez que ela... Desce, capa. E foi a primeira vez que ela, de fato, ouviu ele falando. Foi quando ele falou, sorry, mommy. E ela caiu nos prantos, enfim. Ela chorou bastante porque... Não só de alívio da criança ter descido, mas porque em 4 anos ela finalmente ouviu o filho dela, ouviu a voz do filho dela, não só gritando, mas conversando com ela, falando-lhe, pedindo desculpa, sorry, mommy. E eu não queria passar nenhuma mensagem nem nada, era só pra falar o relato do perrengue que eu passei, maior perrengue eu acho que eu passei aqui no Canadá, que foi eu com meu inglês horrível, tendo que pedir socorro para os vizinhos pra salvar uma criança de cima do telhado. Enfim, essa criança fala, apesar dele não conversar por conta das limitações, enfim, não sei ao certo o diagnóstico dele. A única coisa que me falaram é, ele é autista e não fala, só. Eu não sei ao certo o diagnóstico dele, a que par ele está, a que pé está, né? E quando eu contei pro pai que ele tinha dito o nome dele pra mim, o pai se assustou, porque o pai é que dorme, faz ele dormir. Ele falou que no meio da madrugada, assim, que ele tava meio sonolento, ele já ouviu ele falando, mas não tinha certeza se era sonho ou a realidade acontecendo. E aquele momento, eu acho que foi quando a família percebeu que sim, nosso filho fala, tá tudo bem com ele, a gente só precisa tratar, né, gente? Porque, querendo ou não, ele precisa de ajuda psicológica, de fono e atenção adequada. E antes que vocês fiquem preocupados, o pai desmontou o parquinho e montou em um lugar longe do telhado, longe da casa, fica uma outra parte do quintal. Eu acho que pra hoje o vídeo foi esse. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Updates sobre a cidade. O centro está totalmente fechado agora, só entra residente. Para você entrar, você tem que mostrar a sua carteira de motorista ou de identificação da cidade, que tem seu endereço, comprovando que você mora ali no centro. Tá tudo fechado, todos os comércios, eles fecharam uma área grande do centro, uma área bem grandona do centro mesmo. Então, para atravessar, tem que pegar tipo a rodovia, sabe? Para atravessar a cidade. Você não pode atravessar pelo centro, que demora 15 minutos. Você tem que dar a volta. Desde quinta-feira a polícia fechou lá dentro. Já foram algumas pessoas presas, inclusive líderes do movimento. E estima-se que em breve estará chegando ao fim toda essa confusão, graças a Deus. Porque eu trabalho ali naquela meiuca, eu vou começar um novo trabalho ali naquela meiuca. E é isso. Enfim, ele pediu colo pra encerrar o vídeo e cair pra vocês. E era isso. Vou começar um novo emprego, não sabemos quando, porque tem que abrir ali o centro de novo, né? E eu tenho que abrir minha conta no banco, a gente vai abrir minha conta essa semana. O João vai ver se dá pra filmar. Ele vai tentar conversar com o gerente pra ver se a gente consegue filmar como funciona a abertura de contas aqui no Canadá. Enfim, para os próximos capítulos. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Oh, meu Deus. Fala tchau, gata. Eu quero que você fale tchau para as pessoas. Você é um gatão de tirar o chapéu. Fala tchau. Olhem para os meus olhos, um verde e um outro amarelo. Olhe para os meus olhos, um meu verde e o outro amarelo. Porque eu sou o gato mais lindo do mundo. Ele quer ficar assim. Tchau, até a próxima.